Chegamos finalmente ao melhor dos melhores. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os melhores livros que eu li em 2023. Esse é definitivamente o meu vídeo favorito das retrospectivas e é o que eu deixo por último, que é pra contar todas as melhores experiências literárias que eu tive em 2023. Temos aqui um top 10 e 3 menções honrosas, que eu sempre faço menções honrosas, mas temos aqui um top 10 que eu vou dividir com vocês com detalhes porque que esses livros significaram tanto pra mim em meio aos mais de 100 livros que eu li no ano passado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeos de retrospectivas, tudo relacionado ao mundo literário, e você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu espero muito que você goste de mim, do meu conteúdo, que você já fique por aqui. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve logo, deixa uma curtida, já começa curtindo agora, porque ajuda muito na entrega desse vídeo e dos outros que tem aqui pelo canal, porque assim o YouTube considera esse um conteúdo relevante e entrega pra mais gente. Então eu gostaria muito que mais pessoas me ouvissem falando um pouquinho dos melhores livros que eu li no ano passado. Se você não me segue nas outras redes sociais, fique um pouquinho mais pertinho de mim, vai lá me seguir em todas elas, sempre estão aqui na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também está o link de todos os livros que eu vou falar neste vídeo. Então se você quiser comprar algum deles ou qualquer outra coisa, um desodorante, um porta-copo, por favor, use o meu link na Amazon, não acrescenta em nada na sua compra, mas me ajuda pra caramba. Então vamos começar com as 3 menções honrosas. Começando com um gênero literário que eu não tenho tanto hábito de ler, mas eu acho que esse foi de longe um dos melhores livros de thriller, suspense, que eu li, não só em 2023, mas em toda a minha vida, que é Fumaça Branca, da Tiffany D. Jackson. Foi o primeiro livro que eu escolhi para ler com o meu clube do livro, que eu criei no ano passado, em 2023, e eu acho que a gente não poderia ter começado de uma forma melhor. Esse é um livro que eu me encantei pela escrita da Tiffany, e eu quero ler absolutamente tudo que essa mulher escreve, porque o brilhantismo dela de escrever um livro com um clichê literário muito comum, que é Casa Mal-Assombrada, e ressignificar tudo isso, eu achei brilhante. O plot final desse livro é brilhante, e eu não gosto de livros com finais em aberto, mas eu amo o final em aberto que esse livro deixa, porque ele tem uma crítica muito foda à gentrificação. Então assim, esse livro é incrível. Se você não leu Tiffany Jackson ainda, te convido a ler Fumaça Branca, porque é brilhante, brilhante. Segunda menção honrosa, temos aqui uma fantasia que, independente da idade que você leia, que eu leia, eu acho que é uma fantasia incrível e muito bem escrita pelo Rick Riordan, com O Filho de Netuno. Esse é o segundo livro do Heróis do Olimpo. É incrível. A Hazel é uma das minhas personagens favoritas do universo do Rick Riordan, e eu não conheci todos os personagens de Riordan ainda, mas eu não preciso pra amar essa personagem. A forma como ele escreve a Hazel aqui, a forma como o Percy tá nesse livro aqui, eu amei demais. É uma personalidade dele um pouquinho diferente de Percy Jackson e os Olimpianos. A forma como ele é descrita também pelos outros personagens é diferente de como a gente conhece, estando dentro da mente dele nos 5 primeiros livros da saga. Então eu acho que a forma como o Riordan trabalha isso aqui é muito incrível, e a forma como ele também joga agora aqui com a mitologia romana, que eu não conheço, mas eu estou amando conhecer nessa nova saga. Terceira e última menção honrosa, com um dos melhores sáficos que eu já li na vida, que é Delilah Green Não Está Nem Aí. E eu já vou começar falando o que eu sempre falo quando eu falo desse livro, que é resumir esse livro a um romance sáfico muito pouco pro que ele é. Foi um livro que eu li lá no início do ano, e ele se destaca assim de longe pra mim, porque ele é muito além do sáfico desse livro. Ele fala muito sobre relações familiares, principalmente irmandade. E a parte familiar das irmãs que esse livro pega me tocou num ponto muito sensível, que me fez chorar no final da história, porque eu achei a forma como ele é desenvolvido, a forma como é trabalhada, toda a relação familiar dessas personagens muito incrível. Então, a forma como o livro ele cresce para além do relacionamento sáfico da Delilah com uma das amigas da minha irmã dela, a forma como ele fala sobre a relação da Delilah e da Astrid, de serem duas crianças crescendo com traumas, de não saber lidar com isso, e como que isso influenciou na relação delas duas enquanto irmãs, enquanto duas crianças crescendo junto, meio que traumatizadas, é muito sensível e também muito especial pra mim. E se você ama sáficos assim como eu, ainda não leu Delilah Green, leia. Tem mais 2 livros dessa saga, né, de Bridget Falls, que é com o protagonismo da Astrid e com o protagonismo da Iris, que é uma das amigas da Astrid. E eu quero muito ler esses 2 em 2024.
Menções honrosas feitas, já me prolonguei um pouquinho nelas, mas vamos lá pro meu top 10 melhores de 2023. Começando em 10º lugar com O Ano da Graça, que também li lá no início do ano. Esse foi um livro que eu não tinha escutado basicamente ninguém falando sobre, e uma amiga minha, Mariana, falou assim, amiga, você tem que ler esse livro aqui. E ela me emprestou. Infelizmente, já devolvi pra ela, quase que eu sequestrei o livro pra ter ele aqui comigo, porque é um livro que eu, infelizmente, não tenho, meu, mas pretendo comprar num futuro, que é um livro que a premissa dele me interessou muito, mas ele é muito mais do que a premissa. Aqui se acompanha uma sociedade meio distópica, onde a gente tem a nossa protagonista, que eu não me lembro o nome dela, mas nessa sociedade, todos os anos tem o que é chamado o Ano da Graça, onde garotas que estão completando, acho que os seus 16 anos, elas são mandadas para esse acampamento longe da cidade onde elas moram, para nesse acampamento elas ficarem durante um ano expurgando a magia delas, porque essa sociedade extremamente machista acredita que a magia dessas mulheres podem corromper a mente dos homens e das outras mulheres que não têm mais magia, então dessas mulheres que já expurgaram a magia do próprio corpo. E aí a gente vai acompanhar essa protagonista, eu acho que é Tierney o nome dela, não tenho certeza. Acho que é, me veio esse nome aqui na mente. Aí a gente vai acompanhar essa protagonista, ela indo pro Ano da Graça dela. Só que o Ano da Graça é meio... Ninguém sabe o que acontece nesse Ano da Graça. Ninguém sabe o que acontece com essas meninas quando elas vão passar esse um ano nesse acampamento. Algumas meninas não voltam, algumas meninas voltam extremamente traumatizadas, algumas meninas voltam sem partes do próprio corpo, e você não sabe por que isso acontece, o que acontece lá, porque não é permitido falar sobre isso. As mulheres, elas não são permitidas em confraternizar uma com as outras sem um homem presente. Então tem uma grande, imensa crítica ao machismo nessa história, mas também é além disso. E aí tem um romance inesperado nessa história que eu não fazia ideia que seria encontrado, e é um romance incrível, incrível demais. E o plot final desse livro é absurdo, é absurdo. Tipo, ele deu todas as pistas de que isso tinha acontecido, mas você não percebe, eu não percebi. E aí quando chega lá no final do livro, você percebe o plot, você quer voltar e reler desde algum determinado momento pra ver se você consegue pegar um pouco mais dessas dicas. Falaram que ele seria adaptado, eu espero do fundo do meu coração que ele seja, porque não só a minha amiga que me emprestou esse livro, mas várias outras amigas nossas do nosso clube leram esse livro também, de tão incrível que ele é. Ele é muito bom. Ele é pouquíssimo falado, eu realmente quase não vejo ninguém falando de O Ano da Graça. Tipo, se você não leu ainda, leia. Ele é muito, muito, muito bom, eu juro, eu juro. Em nono lugar, vamos começar com os meus romancinhos. Eu li muitos romances em 2023 e tiveram vários nessa lista, que se destacaram demais. E esse aqui foi um dos primeiros romances de destaque, que é Hoje, Depois, Amanhã. Que eu fui ler super despretensiosa, porque eu tava com saudade de Eu Nunca, que é a série da Netflix, que acabou, infelizmente. E eu tava com saudade de Eu Nunca, porque tava pra lançar a última temporada, ainda não tinha lançado, e esse livro estava sendo vendido como... basicamente, Eu Nunca, a série, só que em versão livro. Eu fui ler e eu terminei ele assim num final de semana, porque eu não conseguia parar de ler esse livro, porque ele é super, super gostosinho. Aqui te acompanha esses dois personagens que são rivais acadêmicos na escola, e agora acabada a escola, né, eles vão descobrir quem que vai ser o orador da turma, então vai ser tipo assim, o prêmio de quem, no final das contas, foi o melhor entre nós dois. Só que além disso, a gente vai acompanhar eles numa caçada na cidade, que é um trote que o segundo ano faz com o terceiro ano, né? É onde eles têm que procurar a pista na cidade de Seattle para vencer esse jogo e no final ganhar uma bolsa para a faculdade de escolhas dele, ou uma continha em dinheiro, enfim. E aí a gente vai acompanhar a nossa protagonista e o rival acadêmico dela se unindo para vencer esse concurso por conta de coisas que as pessoas falaram a respeito deles dois. Só que aqui, ele é super, super divertido. Não é aquele romance que vai fazer você pensar sobre todas as camadas da sua vida, mas ainda assim vai. Porque é uma personagem que as pessoas criam uma expectativa em cima dela, só que ela quer seguir o sonho dela, mas ela tem medo do que as pessoas vão pensar com essa escolha de carreira que ela tem. Então a gente, mesmo que seja um romance clichêzinho, a gente tem essas discussões que eu acho muito incríveis de serem feitas, tipo assim, de pessoas que estão saindo do ensino médio também lerem esse livro aqui. Mas independente de eu não ter saído do ensino médio agora, eu amei essa leitura, ela é super divertida, os diálogos são super divertidos. Te diverte demais acompanhar esses dois personagens que não se suportam, conhecendo um pouco mais da personalidade um do outro e percebendo que eles não são tão diferentes assim. Tem várias questões aqui que falam sobre o judaísmo, porque tanto ela quanto ele são judeus, mas eles não sabiam que eles eram judeus. Então, e tem gatilhos de antissemitismo, mas assim, é um livro muito leve,
que mesmo falando sobre carreira, sobre sonhos, sobre o futuro, sobre expectativa que as pessoas e nós mesmos colocamos na gente ao terminar o ensino médio, da gente decidir com 17 anos que a gente quer fazer o resto da nossa vida e que a gente não está preparado para isso. Dentre essas questões, é super divertido. Eu estou louca pra ler o outro, da Rachel Lynn Solomon, que eu acho que eu te vejo ontem, se eu não me engano, que é uma capa bem parecida com essa, só que rosa. Em oitavo lugar, mais um romance. Só que infelizmente ele não tá aqui porque ele está emprestado com a minha amiga, porque eu terminei de ler e aí ela tava doida pra ler esse livro, logo já emprestei pra ela. Que é um favorzinho do vizinho. E esse livro aqui eu gostaria muito que mais pessoas conhecessem, que mais pessoas lessem e que ele fosse tão hypado quanto os livros da Emily Henry. Porque aqui a gente tem dois personagens que são do mercado editorial e que vão viver um romance, só que um romance afrocentrado. Aqui eu achei a ideia desse livro, a forma como ele começa e como ele desenvolve e ele cresce, incrível, porque os 20 primeiros por cento da história são só trocas de e-mails, onde a gente acompanha a protagonista, que é Lily, se eu não me engano. Ela tem um autor favorito de uma fantasia que ela leu, só que ela nunca conseguiu entrar em contato com esse autor para ver se ele lançaria uma sequência da história dele. E um dia, muito quente, ela voltando para casa, ela decide procurar o site desse autor, decide procurar o nome desse autor, acha um site, decide mandar um e-mail para ele. E nisso que ela manda um e-mail para ele, eles começam essa troca de e-mail por, acho que quase um ano, mesmo sem se conhecerem, sem saber o rosto do outro, até porque esse autor, ele escreve de forma anônima, ele usa um pseudônimo, né? Ele não usa o nome dele oficial. Eles começam a conversar e esse relacionamento vai crescendo, e quando eles finalmente vão se ver por chamada de vídeo, ele dá um ghost nela e some da vida dela. Então ela fica meio que tipo assim, a vida tem que continuar, mas ela se apaixonou por uma pessoa que ela nem sequer conhece. E aí a gente vai, de fato, pra vida real, pra quando a gente começa a acompanhar do ponto de vista dela para além da troca de e-mails. Então a gente começa a acompanhar a Lily quando a irmã dela vai se casar e ela precisa fazer com que as irmãs parem de arranjar caras que ela não tem interesse em sair. Então ela decide que ela vai arranjar alguém pra ir no casamento da irmã. Ela tem um vizinho gato, ela fala assim, vou perguntar pra ele se ele não quer ir nesse casamento comigo. Só que nessa, ele entra no apartamento dela e descobre que ela era a garota com quem ele vinha trocando e-mail sobre o pseudônimo dele de autor. Só que ele não conta pra ela. Então a gente vai acompanhar essa história onde ele sabe que ele trocava e-mails com ela e que ele foi babaca com ela porque ele deu ghost nela, mas ele gostava muito dela. Ela tendo nutrido uma paixão por uma pessoa que ela nem sequer conhecia, mas tentando achar alguém pra ir com ela no casamento da irmã, que é esse possível vizinho. Então assim, em meio a isso, a gente vai conhecendo eles dois. Ele fala que não vai no casamento com ela, mas que vai ajudar ela a arranjar alguém. E aí eles vão crescendo essa amizade. A forma como a autora ela decide colocar eles dois nesse limbo da friendzone, só que não é tão friendzone assim, porque os dois sentem atração pelo outro, eu achei incrível, muito bem escrita. É um livro super divertido, tem várias referências à cultura e literatura negra, então a gente tem várias citações de livros que a gente leu. Por exemplo, eles vão numa livraria e ele decide comprar pra ela É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eles se esbarram no elevador e ele tá com A Quinta Estação segurando. Então assim, é incrível, é super divertido. E eu acho que é perfeito pra quem, assim como eu, amou Loucos por Livros. Em sétimo lugar, temos um livro que desgraçou a minha mente de uma forma muito positiva, que é Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu acho que esse foi um dos poucos livros de não ficção que eu li em 2023. Vou ter que botar uma foto do livro porque ele tá mudando a tonalidade do vídeo. Eu não tenho tanto hábito, assim, de ler livros de não ficção, mas eu tentei fazer mais isso em 2023, então esse foi um dos que eu li no ano passado. E só o prefácio desse livro, ele já começou me impactando muito. Onde a Viola conta que o Smith virou pra ela e perguntou quem ela era. Eu sou a Viola Davis. Aí ele, não, quem você é? Eu sempre vou ser a pessoa que foi rejeitado pela namorada ou pela ex-namorada, você sempre o garoto que foi rejeitado. E aí ela volta e começa a se questionar quem é ela. E depois ela percebe que ela sempre vai ser a garotinha de 8 anos, correndo dos agressores dela que queriam bater nela, pelo simples fato dela ser uma garotinha negra nos Estados Unidos. E aí nesse livro a gente acompanha a história da Viola Davis, a vida da Viola Davis, como que foi ela se tornar a Viola Davis. Mas, para além disso, todas as dificuldades que ela passou quando ela decidiu o que ela queria fazer da vida dela, não foi algo que ela se permitiu sonhar ser atriz, mas que a partir do momento que ela teve isso como uma possibilidade, ela correu atrás de todas as formas possíveis. E a gente acompanhar a vida miserável que ela teve é muito doloroso e é realmente uma vida muito
pesada de ser acompanhada. Independente disso, foi um livro que me fez sentir várias coisas e me fez levar esse tópico para a minha terapeuta. Quem Emanuela é. Então eu acho que é um livro muito bom pra você pensar sobre sua própria vida, olhar pra dentro, em busca de você, mas que é muito difícil. E eu acho que todo mundo deveria ler esse livro para conhecer um pouco mais da Viola Davis, a Viola Davis, e também refletir e trazer os paralelos da vida da Viola para a própria vida, né? E tentar responder a pergunta: quem somos nós? Em sexto lugar, eu tenho um livro que eu fico muito feliz de ter dado o momento certo para ele, que é A Metade Perdida, da Brit Bennett. E que desde que eu li esse livro eu falei várias vezes sobre ele aqui no canal, principalmente numa temática que eu trouxe num dos vídeos do ano passado, foi sobre o momento certo de ler um livro. Eu falei desse livro incansavelmente em 2023, mas eu sinto que eu poderia falar muito mais. Aqui a gente vai acompanhar duas irmãs gêmeas, negras, que vivem nessa cidade onde o objetivo principal dessas pessoas é embranquecer as pessoas negras dessa cidade. Então, a cada geração, eles tentam clarear mais a pele um dos outros. Só que essas duas irmãs gêmeas, numa determinada idade, na adolescência, elas decidem fugir dessa cidade e vão para Nova Orleans. Em Nova Orleans, elas vão começar a viver a vida delas até que elas se separam. Enquanto uma dessas irmãs vai levar a vida como uma mulher negra, vai se casar com um cara negro retinto e ter uma filha negra retinta e voltar para essa cidade que preza pelo embranquecimento e terão vários recortes raciais, a gente vai acompanhar a outra irmã que, se desprendendo da família e dessa cidade, vai começar a viver uma vida como uma mulher branca, se casando com um cara branco e passando como uma pessoa branca socialmente. Porque todos os debates desse livro são tão bem feitos, são tão bem estruturados, que mesmo que seja uma leitura levemente pesada por conta desses assuntos que são difíceis de ser lidos, é brilhantemente escrito. Eu amei muito, muito, muito fazer essa leitura no momento certo pra fazer essa leitura, porque quando eu peguei ele numa segunda vez, eu não conseguia parar de ler ele. E eu fiquei tipo, cara, como que eu não tinha me identificado tanto com essa leitura na primeira tentativa? E foi realmente o momento que eu falei assim, realmente, a gente tem um momento certo pra fazer determinadas leituras, e não poderia ter sido um momento melhor pra eu fazer ela quando eu fiz 2023. E ele se consagrou como um dos melhores livros que eu li em 2023 e possivelmente da vida, porque é um livro com muitas camadas. Indo pro top 5, temos Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Que eu sabia que quando eu pegasse esse livro ele ia desgraçar meu coração, a minha alma, meu psicológico, e que em poucas páginas eu ia demorar uma vida pra superar ele, mas eu sabia que seria um favorito e que estaria em lista de melhores do ano. Eu recebi esse livro de presente da Patrícia, inclusive sempre que eu tenho oportunidade de agradecer a Patrícia por me enviar esse livro, porque veio num momento muito bom pra mim e que mesmo que tenha me despertado vários gatilhos nessa leitura, foi uma leitura essencial para ser feita no meu ano passado. Foi o meu primeiro contato com a escrita da Conceição Evaristo e eu espero muito em 2024 dar continuidade ao meu contato com ela e ler cada vez mais essa mulher. Mas aqui a gente acompanha vários contos super, super curtinhos sobre vivências de pessoas negras brasileiras, pobres, periféricas, sofrendo muitos crimes ao próprio corpo, infligindo muitas dores ao próprio corpo, proposital ou não propositalmente, e que foi um livro que realmente me pegou. É uma leitura obrigatória a ser feita, porque mesmo desgraçando a tua cabeça, é um bom tipo de desgraçamento, se é que existe isso. E enfim, eu quero muito reler esse livro no decorrer dos anos, porque assim como Amarela é uma obra que cada vez que você lê, você vai pegando mais fragmentos e mais recortes dessa história. Já falei muito de Olhos d'Água, mas ele é simplesmente incrível e vai ser, com certeza, um dos melhores livros que eu já li na vida. Em quarto lugar, temos mais um livro que não está aqui, porque ele está emprestado também. Que é Loucos por Livros, da Emily Henry. Em 2023 eu conheci essa autora e eu li todos os livros dela, já traduzidos para o português, e ela se consagrou como uma das melhores autoras que eu já li. Ela entrou aí para minhas listas de autoras favoritas, e eu não tenho uma lista muito extensa de autoras favoritas, mas ela veio a entrar porque eu amei a forma como ela fala sobre romance, mas para além de romance, sobre os sentimentos dos personagens dela. Loucos por Livros, eu me identifiquei muito com a protagonista, que é a Nora, e eu acho que por conta principalmente dessa identificação que eu amei tanto essa leitura. É um livro super, super divertido e que também, para além de falar sobre o romance romântico, a gente fala bastante também sobre a relação familiar.
tanto da protagonista com a irmã dela, tanto dela com a carreira dela mesma. Eu me diverti pra caramba lendo esse livro. Os diálogos, as trocas, o desenvolvimento, a percepção e a gradatividade com que eles vão começando a demonstrar interesse um pelo outro é incrível demais. É um clichêzão romântico de ir pra cidade pequena e se apaixonar por um cara local, que é inclusive algo que a Nora critica muito, porque ela não é essa mocinha dos romances, mas o Charlie também não é, e eles acabam sendo um pro outro o que eles não poderiam ser para outras pessoas diferentes deles. A forma como a conclusão do livro é chegada, eu amei demais. Eu amei cada palavrinha desse livro. Eu me diverti muito, muito, muito e gostaria de reler. Tá me dando vontade de reler, de falar dele. Porque ele é muito divertido mesmo. Indo para o top 3, e se você está aqui desde abril, você já sabe que esse livro vai estar nessa lista. E foi uma indicação de vocês. Lá em abril, quando o canal estava completando 2 anos, eu fiz um formulário para ler o livro favorito de vocês. Não li todos, infelizmente, mas um dos livros que eu li em abril e que se tornou um favorito é A Canção de Aquiles, que foi indicação da Lídia para eu ler em abril. Eu li e, eu acho que se não fosse o livro que vocês indicassem naquele momento, eu possivelmente não teria lido ele ainda. E é um livro que basicamente todo mundo já leu e que todo mundo gosta muito de A Canção de Aquiles. E não poderia ter sido diferente comigo. Eu amei demais A Canção de Aquiles. Quando eu estava em 15% desse livro, eu já falei se ele vai ser um livro favorito pra mim. Já ia ser 5 estrelas favoritado quando eu estava em 15% dele. Então, assim, o Patroclo em vários momentos me lembrou um dos meus personagens favoritos de livros, que é o Charlie de As Vantagens de Ser Invisível. Que é esse personagem que você quer colocar ele num potinho e proteger ele de todo mal. E ele é um personagem muito sensível e que no momento de impulso ele acaba conseguindo um trajeto diferente para a vida dele. E esse trajeto da vida dele que molda de fato a vida e a relação dele com Aquiles, que é esse personagem emblemático que a gente sabe que o final da história, o que vai acontecer no final da história, mas não te impede de se deleitar o tempo inteiro com a construção do romance desses dois personagens, como sendo duas crianças que vão percebendo que têm sentimentos diferentes um pelo outro, sendo 2 homens nessa sociedade onde isso não era muito comum, onde isso não era falado. E realmente é bonito mesmo de você acompanhar a história desses personagens e a gradatividade com que eles vão percebendo os sentimentos de um do outro e vão crescendo juntos. No top 2, temos um livro que eu li nos finalzinhos de 2023 e era impossível ele não estar aqui nessa lista, que é Pimenta e Mel. Desde o início do ano, querendo ler esse livro, com a expectativa lá no alto para essa leitura, só que eu estava esperando um momento muito propício para fazer ela. Novembro chegou, eu fiz essa leitura e ele não decepcionou em nada. Foi, mesmo com as expectativas lá no alto, foi um livro que atingiu todas e supriu minhas expectativas. Que romance mais gostoso de ser acompanhado. Aqui a gente acompanha 2 personagens muito complexos e com muitas camadas, que é a Kiki e o Malakai. Incríveis demais, um dos melhores casais literários que eu já li, inclusive. Que estão na faculdade. A Kiki, ela tem um podcast que dá dicas para garotas negras da Universidade de Passo Branco, mais as garotas negras, que ela chama de Passo Pretinhas, dando dicas para elas não caírem em papos de caras babacas. Até que entra esse cara nessa universidade, que é o Malakai Kored, e começa a mexer na estrutura que a Kiki ajudou também a formalizar. E aí ela vai a público falando dele para as meninas não se meterem com ele. Só que nesse mesmo dia, a Kiki é vista na festa, dando um beijão nele. E aí, toda a comunidade que ela criou meio que se volta contra ela. Só que disso surge uma oportunidade. Eles vão acabar trabalhando juntos por conta de uma inscrição de um projeto aí que eles têm por terem uma orientadora em comum. E eles vão fingir que estão namorando no podcast dela, enquanto ele produz um filme para essa inscrição que eles vão fazer. E aí, a gente tem aqui o famosinho, né, um fake dating. Só que é um fake dating, acho que um dos melhores fake datings que eu já li na vida. Porque fala-se muito sobre eles serem namorados de mentira, mas serem amigos de verdade. Só que eles 2 são 2 personagens que tiveram determinados traumas na vida em relação a afeto.
Então ela não tá pronta pra confiar numa pessoa, ele não quer entrar num relacionamento, mas ainda assim eles querem ser amigos e se ajudar fingindo nesse relacionamento. Só que nunca foi uma mentira, porque sempre teve sentimento. E eles já começaram com os dois pés na porta se beijando, então também tinha atração. É um livro que tem diálogo o tempo inteiro. Diálogo sobre os sentimentos, sobre os incômodos, sobre as incoerências, sobre atitudes, sobre o sentimento deles dois de fato. Então eles estão o tempo inteiro conversando, brincando, rindo, se conhecendo, se divertindo. E cara, que livro gostoso. Pra mim a única coisa que faltou foi um hotzão, mas não era esse o foco, era realmente falar sobre os sentimentos, sobre esse fake dating. Tem várias e várias referências à cultura negra, a coisas que nós, pessoas negras, vivenciamos na nossa rotina, como, tipo, touca de cetim, cetim na fronha do travesseiro, coisas muito corriqueiras, mas que pra gente ter esse nível e esse tipo de identificação, de representatividade na história, torna ela maior do que ela já poderia ser. E, cara, é um dos melhores romances que eu já li. Se você ama romance, ainda não leu Pimenta e Mel, leia Pimenta e Mel, porque realmente eu leio muitos romances. E ele tá aqui como top 2, um dos melhores romances que eu já li, não apenas em 2023, mas com toda certeza na vida, porque é um livro muito gostoso, muito, muito, muito divertido. E é aqui que o Malakai são dois personagens maravilhosos de você conhecer. Ao mesmo tempo que você não quer parar de ler pra continuar dando gradatividade à história deles dois, você não quer acabar porque você quer continuar acompanhando a rotina deles dois, porque eles são perfeitos. Não apenas como indivíduos, mas também um pro outro. E depois de muito, muito falar, finalmente chegamos ao melhor livro que eu li em 2023, que eu acho que já é meio óbvio, que é Lugar Feliz, da Emily Henry, o segundo livro dessa autora aqui nessa lista. E, cara, Lugar Feliz, eu acho que para além da história do livro, as similaridades que esse livro teve com a minha vida pessoal foi o que abriu as comportas de todos os sentimentos que eu tive enquanto eu estava fazendo essa leitura. Todos os níveis de identificação que eu tive com essa história, com os questionamentos dos personagens, com as vivências dos personagens, com experiências que os personagens estavam vivendo e que eu já vivi em algum momento da minha vida, que fez ele estar aqui como primeiro lugar, assim, desde que eu finalizei essa leitura. Independente de quais livros eu lesse depois dele, ele ficaria aqui em primeiro lugar, por conta de todos esses fatores que eu citei. Essa é uma história que a Emily Henry consegue falar muito bem sobre os sentimentos. Ela consegue acessar todos os sentimentos da sua vida. Independente se você já viveu o que os personagens vivem aqui nessa história ou não. Mas aqui a gente acompanha dois personagens que estavam juntos há muito tempo e que acabam terminando o noivado, só que vão ter que fingir que ainda estão juntos pro grupo de amigo deles, para não acabar com a química desse grupo de amigos nessa última viagem a esse lugar feliz deles. Só que para muito além disso, a gente acompanha em que momento esses personagens deixaram o relacionamento de lado, já que o sentimento de fato não acabou, porque isso é perceptível desde as primeiras páginas. A gente vai entendendo como que isso acabou, mas também como que começou. A gente volta no tempo, entende como que eles se conheceram, como que eles foram se apaixonando. Tudo isso pelo ponto de vista da Harriet, que é a nossa protagonista. E todo o sentimento que eles dois têm é tão doloroso acompanhar, porque eles não estão juntos, mas eles ainda se amam. E aí tem toda uma questão dela com a carreira dela não saber se é isso que ela quer fazer pro futuro dela, mas também tem toda uma questão familiar envolvendo não só ela, mas as melhores amigas dela, toda uma questão de uma família relativamente quebrada, ela sendo uma pessoa relativamente quebrada por conta dos traumas que ela carrega com a família dela, ele passando por uma situação familiar muito, muito, muito complicada e que ele deixa afetar o relacionamento e ela, por conta disso, deixa afetar o relacionamento deles dois. E por conta da falta de conversa, enquanto em Pimenta e Mel tem muita conversa, aqui uma falta de conversa acaba fazendo com que eles se distanciem cada vez mais. E tudo, absolutamente tudo que eles conversam aqui, todas as vivências dele, ela é tão intensa, eu acho que pra muito, muito, muito além do relacionamento deles dois, que são os protagonistas na história, muito além da relação familiar que é falada nesse livro, muito além do ciclo de amigos que ele tem, é sobre sentimento. É sobre todos os sentimentos que a Emily Henry trouxe nesse livro aqui. E todos esses sentimentos
que eu me identifiquei tanto, não poderia ser diferente dele estar aqui. Eu fico realmente muito triste quando as pessoas não têm o mesmo nível de experiência que eu tive com esse livro aqui. Porque pra mim ele foi uma das melhores experiências literárias que eu já tive na vida, não só em 2023. Bom, acho que é isso. Falei muito, 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 muito. Mas eu amo fazer vídeo dos melhores do ano. Eu amo poder abrir um pouquinho do meu coração e falar sobre as melhores leituras que eu tive. Eu tive muitas boas leituras em 2023. Foi até difícil fazer esse top 10 e 3 menções honrosas, porque teriam outros livros que eu gostaria de ter adicionado nessa lista aqui. Mas eu acho que esses ficam como as experiências literárias mais gostosas que eu tive. Mesmo algumas dolorosas, algumas abrindo muitos sentimentos de Emanuela, foram experiências literárias magníficas. E é muito bom chegar assim no final do ano, né, no início de um novo ano, e conseguir conhecer cada vez mais dos meus gostos literários, para saber que determinados livros vão estar em listas de favoritos sem nem eu terminar a leitura. É muito gostoso isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham pegado boas recomendações literárias. Se você não leu algum dos livros citados aqui, eu espero muito que você leia e você divida sua experiência literária comigo. Eu vou adorar saber que algum desses livros você leu por minha recomendação e que você teve boa experiência literária lendo ele. Me conta aqui qual foi sua melhor leitura de 2023. Eu quero muito, muito saber, para repegar recomendações também, porque eu espero que meu 2024 também seja recheado de ótimas leituras. Quem sabe o seu livro favorito não tá na minha lista de 2024. Vamos ver. É isso. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.